Bom dia a todos e a todas. Vocês estão me escutando bem? Sejam muito bem-vindos. Muito prazer, sou o André Mascarenhas, eu sou um diretor em serviços financeiros e capital privado e vou estar tendo o privilégio de passar com vocês essa apresentação representando a Oliver Wyman hoje. A gente vai compartilhar com vocês um pouco do recortes que a gente fez de uma pesquisa com as MEIs, micro, pequenas e médias empresas no Brasil com relação às suas necessidades financeiras. Mas antes de entrar nos insights, eu queria passar com vocês hoje, rapidamente, o que nos motivou a fazer esse tipo de pesquisa e qual que é a metodologia que a gente empregou. A partir das fontes públicas, como IBGE, Gov.br, Sebrae, fica evidente que as MPMEs são um dos motores da nossa economia, com um papel relevante na geração de empregos e no PIB. Em 2024, segundo os dados públicos, o Brasil possuía mais de 21 milhões de MPMEs, com quase 97% das empresas ativas sendo desse setor. Segundo o Sebrae, esse tipo de empresa representou 26,5% do PIB em 2024 e foram responsáveis pela criação de mais de 70% dos novos empregos formais. E é um setor que está em constante evolução. Só em 2024, mais de 3 milhões de MEIs foram criadas. E para compreender as necessidades financeiras que esse segmento de cliente possui, com relação aos serviços financeiros na atualidade, a gente coletou perspectivas através de uma pesquisa online com mais de 1.000 tomadores de decisão desse tipo de empresa. E para complementar as nossas visões, a gente também conversou com representantes dessas associações, como por exemplo o Sebrae. E na pesquisa a gente tentou trazer variabilidade entre porte, setor de atividade e até o uso de instituições financeiras que essas empresas tinham. Entrando um pouco nos resultados do trabalho, a gente observa como os avanços tecnológicos vêm transformando a relação das MPMEs com as instituições financeiras. E aqui eu vou usar MPMEs como a sigla para representar as MEIs, micros, pequenas e médias empresas, e IFs é sempre relacionado a instituições financeiras. Quando a gente observa como o Pix vem crescendo em participação no número de transferências, chegando a representar quase 40% já das transações eletrônicas em 2023. E segundo os resultados da nossa pesquisa, quase 90% das MPMEs já usam o Pix para receber os seus pagamentos. E nesse contexto de crescimento de transações eletrônicas no país, a gente observa que esse tipo de cliente, em mais de 80% dos casos, prefere usar canais de atendimento que tenham interação personalizada. Aproximadamente 50% das MPMEs querem uma plataforma fácil de usar e com interface amigável. E mais de 40% apontam preocupação com a segurança e proteção dos seus dados financeiros. Quando a gente questiona elas sobre o uso de contas bancárias, mais de 80% das empresas revelam que mantêm um relacionamento na mesma instituição financeira que usa na pessoa física. E na média, independente do setor ou do porte, elas têm de 2 a 3 contas em média. Chegando ali nas pequenas e nas médias empresas, a 3 contas. Entre MEIs, o uso da mesma conta que utiliza para a pessoa física, ela passa de 40%, que é um fenômeno que a gente também observa para as empresas mais jovens, com menos de 1 ano. E esse é um ponto interessante a gente começar a notar, que é com relação a como esse perfil de cliente tende a ter uma certa fidelidade com as instituições que elas estão acostumadas. Analisando então sobre uma ótica de perfil da instituição financeira que esse tipo de cliente possui hoje, considerando tanto onde ele tem conta quanto a principalidade, e aqui o conceito de principalidade é de acordo com quem o cliente considera como instituição principal, nós já podemos observar como os bancos S1, eles detêm hoje maiores níveis de presença de contas, acima de 50% em todos os portes de empresa, e chegando a quase 90% nas médias empresas. E também é interessante notar como eles são capazes de capturar relevante principalidade, em especial nas empresas de porte pequeno e médio. Por outro lado, os bancos digitais já vêm se destacando nas menores.
em MEIs e pequenas, eles já possuem uma elevada principalidade, passando de 40% no segmento de MEI e passando de 30% no segmento de micros. Um ponto interessante de destacar é como, nos segmentos menores, as adquirentes também já estão tendo um papel relevante em capturar não só a conta, mas a principalidade. E quando a gente observa sob uma ótica de idade das empresas, a gente vê como as empresas mais jovens também estão recorrendo aos bancos digitais, mais ou menos 50% delas tendo sua principalidade nesse tipo de instituição financeira, e como as empresas maiores e as mais antigas acabam adotando, em quase 70% dos casos, um banco S1 como sua instituição principal. Quando a gente aprofunda essa visão de principalidade, entre os 4 diferentes tipos de produtos e serviços financeiros que os bancos oferecem, então as movimentações diárias, operações de crédito, investimento e outros serviços, como pagamentos, adquirência, etc., a gente observa como as instituições S1, as bolinhas escuras aqui no gráfico do meio, elas têm certa relevância, mas também uma dispersão bastante significativa, variando ali na casa dos 40% a 60%, a depender do tipo de serviço que elas estão oferecendo. Fato interessante também é como alguns bancos digitais, as bolinhas azuis claras, e algumas cooperativas, as bolinhas verdes, já estão sendo também capazes de capturar principalidade elevada ali na casa dos seus 50%. E acho que um ponto bem interessante que a gente tenta trazer aqui do lado direito é com relação à fidelidade, novamente, que esse setor acaba tendo. Quando a gente questiona ali em movimentações diárias, qual que era a instituição financeira que você, MPME, possuía no ano anterior, mais de 97% dos respondentes dizem que tem a mesma instituição que tinha no ano passado. E essa fidelidade, ela se mantém verdade quando a gente olha para os outros produtos e serviços. Então, 90% dos respondentes têm como principal uma instituição financeira para crédito a mesma que tem para movimentação diária. 83% tem como principal de investimento a mesma instituição para movimentação diária. E para 79% dos respondentes também acaba usando para outros serviços. No entanto, é importante a gente notar que as MPMEs são um público muito diverso, com necessidades específicas a depender do seu setor de atuação, do seu porte e da sua idade. E atender esses clientes é desafiador, porque não existe uma solução única para todos. Isso fica evidente, por exemplo, quando olhamos mais de perto as 3 principais necessidades que as MPMEs dizem ter. Apesar de, na média, 38% delas dizer que precisa de capital de giro, quando a gente aprofunda nessa visão, a gente observa que esse é um produto muito mais necessário para empresas mais jovens e menores, que colocam em 50%, né, como principal necessidade, versus 30% e 22% para empresas mais maduras e de porte médio. Isso continua sendo verdade se a gente observa isso sobre uma ótica de setor. Então, tomando aqui o CAPEX para investimentos, por exemplo, quando a gente aprofunda, 61% das empresas do setor de agricultura dizem precisar desse tipo de produto e serviço financeiro, enquanto que no setor de atividades profissionais e comércio, só 30% consideram isso como uma necessidade principal. Quando a gente dá um zoom nesse universo de crédito, a gente encontra que mais de 70% das MPMEs utilizam algum produto de crédito, com destaque para antecipação de recebíveis, linhas de crédito rotativo e financiamento com alguma garantia. E recortando essa visão, a gente observa que, sob uma perspectiva de idade, empresas mais jovens acabam tendo menos produtos de crédito contratados, chegando a 40% nas empresas com menos de um ano. E quando a gente observa a diferenciação com relação ao porte, a gente também vê essa relevância entre a discrepância que elas acabam tendo. E a penetração, de acordo com o setor, ela também varia de forma relevante, com destaque para 84% das empresas do setor de agricultura já tendo algum tipo de crédito. Quando a gente olha para investimento, diferente do que era a nossa hipótese de partida, mais de 75% das MPMEs entrevistadas alegam ter algum recurso investido,
com poupança e CDB sendo os mais mencionados. Aqui, a gente observa também a discrepância, tanto quanto a gente analisa por porte de empresa, quanto quando a gente analisa por tamanho. Só que aqui acho que é importante a gente destacar que esse segmento de empresários misturam muito a vida financeira PF com a PJ. Então, ainda que a nossa pergunta tenha sido completamente direcionada aos investimentos da sua empresa, a gente ainda obtém esse tipo de resultado. E com relação a outros serviços, e aqui a gente considera outros serviços a maquininha, né, adquirência, emissão de boletos, seguros e outros serviços fiscais, como, por exemplo, regularização fiscal, pagamento de impostos, a gente vê que ela já tem 85%, né, dessas empresas dizem contratar algum tipo desses serviços. Mas, novamente, a gente observa nuances significativas, a depender das lentes que a gente usa para avaliar essas empresas. Quase a totalidade daquelas do setor de comércio, por exemplo, já usam um produto de adquirência, uma maquininha, enquanto que só 50% mais ou menos daquelas de atividades profissionais têm esse produto. Quando a gente olha para seguros, 75% das MPMS de tecnologia já contrataram algum tipo de seguro. E quando a gente olha para empresas de médio porte, por exemplo, quase 75% delas já usam algum produto como cartão de crédito corporativo ou serviço de emissão de boletos. Considerando nesse contexto de penetração elevada de produtos e serviços financeiros já nesse segmento de clientes, a gente questiona os clientes com relação à sua propensão e motivação a trocar de instituição financeira principal para esses diferentes serviços. Sobre o ângulo de conta principal, a gente encontra que 33% dos respondentes têm alta ou média propensão a mudar de instituição, enquanto 35% consideram mudar da sua principal para crédito e 38% da sua principal para investimento. Analisando as razões que fariam as empresas fazer essa mudança, a gente percebe que os fatores econômicos despontam como os principais, com destaque para juros ou custos menores, maiores limites, melhores condições de pagamento e, aqui no caso de investimento, melhor rentabilidade dos seus investimentos. Apontando que, ainda que na história recente as MPMS tenham se mostrado muito fiéis, esse cenário pode mudar se ofertas mais atrativas e um custo de mudança reduzido aparecer para elas. E aqui na sequência, para além de características econômicas, a gente traz a visão que os clientes compartilharam com relação a uma pergunta aberta. Então, aqui a gente questionou o que as instituições financeiras podem fazer para ajudar a sua empresa a crescer, a você atingir os seus objetivos. E foi interessante aqui a gente notar como os clientes dizem buscar ter melhores experiências nos seus canais de relacionamento, seja através da ambição em ter uma plataforma única que facilita a gestão das suas finanças, ou acesso e uso de ferramentas para mais agilidade no seu atendimento. E aqui também a gente destaca como elas já começam a mencionar que um atendimento humano personalizado e que entenda das necessidades do seu segmento acabam sendo muito relevante. E esse último ponto, ele fica evidente quando a gente analisa a expectativa que esses clientes têm com relação ao uso dos canais de atendimento. Aqui, os clientes destacam principalmente a disponibilidade e conveniência dos canais, como, por exemplo, opção de ter 24/7 disponibilidade nos canais digitais de atendimento, a conveniência e a comodidade em ter todo o seu relacionamento em um lugar só. Mas também é muito importante a gente dar destaque para como essas empresas também valorizam o atendimento humano, com uma interação personalizada e até o uso de agências ainda aparece com relevância. Quando a gente aprofunda nesse tema de atendimento humano, de ida à agência, a gente observa que quanto maior o porte da empresa, mais vezes ela acaba indo, chegando a mais de 50% para pequenas e médias empresas, indo pelo menos uma vez por mês a uma agência, com o principal motivo sendo acessar o meu gerente de conta. Então isso aqui deixa muito claro que ainda existe uma parcela relevante desses clientes que valorizam esse tipo de interação.
Nesse cenário, a gente enxerga oportunidades para as instituições financeiras e qualquer tipo de empresa que acaba atendendo esse tipo de instituição para evoluírem a sua estratégia para poder captar e reter os diferentes tipos de pequenas e médias empresas que aparecem no Brasil. Sendo importante, aqui no caso, para as instituições financeiras, investirem não só na atração desses clientes, mas entender as nuances que eles possuem e considerar as necessidades do segmento específico que eles querem atrair para a sua base de clientes. Capturar esse público desde o início da jornada tem se mostrado chave, porque é um segmento que demonstrou uma fidelidade relevante da sua instituição principal e, a partir dessa conta principal, tem adotado uma série de produtos e serviços financeiros e também os utilizado como principais. Contudo, ainda que na história recente essa fidelidade tenha se mostrado, nada garante que isso vai continuar, especialmente quando a gente volta nesse aspecto com relação ao potencial de mudança e o que as faria trocar. Então, acho que assim, deixar vocês com essa mensagem muito clara. Não há uma solução única para todas as MPMS, porque cada uma tem necessidades e expectativas muito diferentes com relação aos seus produtos e serviços financeiros. Elas valorizam a percepção de vantagem econômica nos produtos e serviços que elas consomem e esperam ter uma experiência incrível, às vezes até uma experiência humana, e buscam essa conveniência, tanto nos canais digitais, quanto no momento de ir das agências. Aqui eu agradeço muito a todos vocês pela atenção. Nos colocamos à disposição para conversar mais. Como eu mencionei, esses aqui são só alguns recortes que a gente trouxe para vocês. E a gente está ali no outro stand, aqui no lado oposto do pavilhão. Fica ali na frente do Workshop C. Ou fiquem à vontade também para me mandar o WhatsApp e a gente pode conversar e aprofundar em qualquer tópico que vocês achem relevante. Muito obrigado pela atenção a todos. Boa feira.